Olá, queridos. Boa tarde. Meu nome é Thaís, eu sou psicanalista e educadora também em saúde, doula, terapeuta integrativa. Hoje eu queria falar muito sobre essa questão do ser você mesmo, do amor próprio, sabe, dessa questão de identidade e essência, né? E isso também entra em questão de personalidade, porque a nossa identidade real é a nossa essência, e conforme nós nascemos e crescemos, nós somos condicionados ao ambiente e nós vamos nos moldando a ele, principalmente em relação aos nossos pais. E aqui eu reforço: não é culpa de ninguém, se desapeguem dessa ideia. E eu sugiro muito que nós passemos a olhar para nós mesmos e olhemos para a nossa história com os nossos pais como uma referência na qual eles não têm influência alguma hoje e que eles entregaram somente aquilo que eles podiam. Por quê? Porque é assim, ainda que você tenha tido muito pouco, certamente você ainda teve mais do que eles tiveram. Eu acho assim, sabe, fazer uma pesquisa da história é válida, tudo, mas ficar também bancando Sherlock Holmes não vai resolver, porque cada um só vai te contar aquilo que não doer. Então, mascarar uma história, contar uma outra versão, e digo isso porque eu já fui essa pessoa que sentou para conversar, de fazer perguntas, e até hoje eu penso que eu tive contato com as minhas bisavós até uns 14, de 14 a 16 anos de idade. E eu gostaria muito de ter o conhecimento, um pouquinho só do conhecimento que eu tenho hoje, porque eu teria feito muitas perguntas. E às vezes eu penso que pra quê? Aquilo que eu sei basta, né? Eu ia entrar talvez numa confusão maior ainda. Então, ou não, né? É que tá, não jamais saberemos, porque não dá para voltar no tempo. Exatamente por isso, a gente também não se beneficia muito do ficar olhando para trás, mas é o que nós fazemos a maior parte do tempo. Então, enquanto crianças, o que a gente aprende? Que se eu agradar o meu pai ou a minha mãe, eu consigo aquilo que eu quero. E uma das coisas que a criança nem sabe que ela quer, mas a maior satisfação dela é ser vista. Tanto que quando uma criança faz alguma coisa de errado, às vezes ela nem contou ainda, às vezes esse pai e essa mãe nem percebeu ainda, mas ela leva um desenho. Eu fiz pra você. E às vezes ela nem fez nada de errado, mas aquilo do eu fiz um desenho pra você dificilmente é um presente gratuito. Muitas vezes é algo que ela se culpou, por menor que seja, e ela tá levando uma compensação. Olha, né, eu fiz pra você. Por que eu falo que nunca é tão gratuito? Porque tanto pode ser uma compensação de alguma coisa pela qual ela tá se culpando, quanto pode ser também um pedido de olha pra mim. Né? Crianças com comportamentos desafiadores, os mais desafiadores, são aquelas que estão pedindo de uma forma muito intensa atenção, né? Então, é importante que a gente olhe por esse lado. Mas tudo isso aqui, essa introdução, é para quê? Para te trazer exatamente uma base para o que eu vou começar a explicar agora, brevemente. Mas é uma coisa que eu quero que você pense, talvez isso vai desenrolar e desdobrar, né, em muitas outras questões, e você pode trazer tanto aqui nos comentários, de forma respeitosa, é óbvio, porque senão você será bloqueado, ou então no Instagram, também algum post ou no inbox, eu vou responder também de forma respeitosa, porque eu não fico dando palco para quem não foi visto, não se sente visto pelo pai e pela mãe e quer a atenção, né, de outra pessoa. Não sou mãe de ninguém, nunca nem fiquei grávida, então, por gentileza, não ainda, né? Busque seu pai e sua mãe se você quer atenção. Agora, informação eu posso te dar. Quando a gente parte, então, desse condicionamento no qual eu começo a fazer coisas para agradar os meus pais, ou para ser visto, ou para compensar alguma coisa pela qual eu me culpo. Ela não fez nada, mas ela levou uma bronca, ou ela viu alguém brigar, tipo pai e mãe,
ouviu a mãe mal, ou o pai mal, não tem nada nem a ver com ela, mas a gente automaticamente puxa, a criança puxa. Eu devo ter feito alguma coisa, né? E o desenho é só um exemplo. Às vezes vão ficar mais perto, ficar mais grudado. Cada um vai ter a sua forma. E aí, como é que isso caminha? Eu sempre falo que tudo evolui. O mesmo comportamento que não é ajustado aqui de uma forma saudável, evolui para outras situações. Então tem coisa, bonitinho, né? A criança fala palavrão, bonitinho, não sei o quê. Vai esperando que você vai ver no futuro como é que isso se desdobra de outras formas. O trabalho será maior, né? O trabalho que a gente não assume agora, ele aumenta, porque ele também quer ser visto. O problema também pede para ser visto. Tem energias que pedem para ser vistas, mas é para você olhar mesmo e falar, senta aqui. Aqui eu não tenho banquinho agora, mas eu gosto muito de usar o negócio do puxa um banquinho, senta aqui. Senta aqui raiva, senta aqui tristeza, senta aqui depressão, senta aqui ansiedade. Às vezes aquele sentimento de euforia atípico, senta aqui. Inquietação, senta aqui. Eu fiz isso hoje com uma crise de ansiedade minha. E nossa, assim, começa a baixar. Senta aqui, eu tô vendo você. Quanto mais a gente foge dessas questões, mais elas aumentam. Elas vão entrar em outros níveis de complexidade para que elas sejam vistas, né? Então vamos lá. Aqui, ó, o que acontece? Na nossa vida adulta, a gente vai começar a fazer as mesmas coisas, só que não é mais um desenho. Agora é me adequar ao que o outro faz. Né? Então ou eu quero ter uma produtividade muito alta para ser vista no meu trabalho. Aí, o fulaninho que faz nada consegue uma promoção. Você não. O que você se sente? A cara da derrota. Mas por que você foi para esse tipo de situação? Você fala, mas eu não pedi para estar lá nesse tipo de situação. O que eu tô fazendo aqui? Né? E aí o que a gente tem aqui é que nós estamos em alguns tipos de situações, não todas, em alguns tipos de situações, esses conflitos, assim, né? Tipo trabalho, às vezes relacionamento, que é pra gente olhar para aquilo, é o problema, vamos dizer assim, a questão, o desafio, caminhando e falando, será que você me vê aqui agora? Aí vai pro relacionamento, será que você me vê aqui agora? Aí ele vai pra saúde, a última etapa. Será que você me vê aqui agora? E a última etapa da saúde é na pele, por exemplo. Tá todo mundo vendo. Você vê agora? Entende? E aí vocês, né, sabe, vocês, nós, porque eu passei por isso também, todo mundo passa. Ninguém é imune. De trazer, de tentar trazer um conforto para outra pessoa, ainda que eu me prejudique. Por quê? Porque eu quero ser visto. Então, quem sabe se eu deixar ela numa situação confortável, ela consiga me ver? Ou seja, eu vou fazer o que ela quer. E parece, de novo, continuação do vídeo anterior. Tá quase uma trilha, viu? Fazer o que ela quer. Eu vou, de repente, até pegar alguns hábitos dessa pessoa, o jeito de falar, coisas que ela gosta. Eu começo a dizer sim para aquilo que eu queria dizer não. Ou seja, o que eu perco aqui? A minha identidade, eu faço assim, sai pra lá que você não pode aparecer. Por que você não pode aparecer? Porque senão eles não vão gostar de mim. Porque senão eu não vou ter o que eu quero, e às vezes porque senão eu não sou visto, eu vou desaparecer daqui. Quando na verdade, talvez, a maior felicidade seria não ser visto ali, para você ir exatamente para o lugar que é teu, tua cadeira. A cadeira que não é nossa, a gente consegue dar um jeito de caber. É incrível. Aperta aqui, aperta ali. Se ela é muito grande, a gente ganha um pezinho. Se ela é muito pequena, a gente perde um pezinho. Ou a gente senta, ou então a gente só senta do lado e fala, encosta o cotovelo, né, nela. Vai, tá bom aqui. Tá bom sentar no chão? Não tá bom. Porque a sua cadeira, ela tem o seu tamanho, o conforto que você gosta. Você descansa nela. E quando eu falo que há um descanso, há o suspiro é o que traz a gente pro agora. Cada vez que vocês estiverem ansiosos, né, muito agitados, é respirar fundo, aterramento, pezinhos no chão, de preferência num gramado, num pedacinho de terra, é maravilhoso. Então o que acontece com eu não sendo eu?
as pessoas não vão me enxergar por quem eu sou e começam a me enxergar muito por aquilo que eu faço. E aí eu me sinto na obrigação de entregar cada vez mais, cada vez mais. E aí eu me coloco numa situação abusiva. E que não precisaria ser assim, porque muitas vezes as pessoas até gostariam de conhecer quem você é. Qual a sua essência? Elas até conhecem, mas está confortável como está sendo servido. Elas não têm que fazer muito. E aí cada um responde por aquilo que faz e que permite. Se a gente nunca responde pelo outro. É sempre por nós. A nossa vida vai trazer consequências e implicações e recompensas daquilo que nós fazemos. Porque, na verdade, é o que eu falei lá no começo. A gente olha os pais como referência, a nossa relação com eles. Da ancestralidade, idem. Os nossos dons, as nossas forças, né, as nossas potências. E também as nossas falhas. Por que não? Porque a gente quer trazer como crianças. Eu sempre falo, gente... Teve uma época que eu ficava confusa, assim. Eu falo que eu atendo criança, adolescente, adulto. Vocês estão me passar a preta, gente. Cada dia é um gato novo, né? São 5. Estamos no 3º. Preta é uma gatinha idosa, né, meu amor? Vai fazer 12 mês que vem. Vou deixar ela aqui, daqui a pouco ela põe a cara. Então, a gente começa a cobrir essa essência e essa identidade com aquilo que a gente chama de personalidade. Personalidade não é que a gente muda, mas tem coisas que a gente pode ajustar, são ajustáveis. E vai acabar reajustando para quê? De volta, então vai se acomodar de volta para nossa essência e para nossa identidade. Então nós somos corrigidos dos nossos erros quando nós somos pequenos ou dos nossos desvios, nós somos, né? É para ser assim, então, ó, assim não pode. Nós somos corrigidos para que nós possamos sobreviver, né? Então, querida. Então, não põe o dedo na tomada, não mexa com fogo, né? Cuidado, não. E aí, que eu tô falando naquela hora, né? Eu tava confusa, atendo crianças, adolescentes, adultos, eu atendo todo mundo, mas na verdade, quando vocês se sentam, eu falei que ela ia se mostrar. Quando vocês se sentam na minha frente como profissional, né, no caso como clientes, o que acontece é que a criança está sentada ali, a criança interna. E quando é a criança que senta, né, aí ela tá ela mesma. Qual a diferença? A criança, ela não tem, sabe, filtro, porque ela não tem medos. E aí medos no sentido de crenças, que ela vai desenvolvendo, que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida para sobreviver. Ponto. Aí para viver, a gente só começa a viver de fato quando a gente olha para nossa essência e começa a dar pau para ela, espaço para ela. Então, sabe, vou fazer o que eu quiser, que se dane, a minha essência é dormir, a minha essência é, sei lá, sabe, fazer nada. Não é assim que funciona, porque todo mundo na sua essência tem algo com o que pode contribuir, deve contribuir né, com as outras pessoas, seja por trabalho, seja por convivência, mas geralmente através do trabalho que a gente serve. E também coisas que a gente pode começar a melhorar na gente mesmo. Porque a gente não chegou perfeito e não vai embora perfeito. Então, o que é esse fazer, caminhar a despeito do que as pessoas pensem? Às vezes a gente tem vergonha da gente mesmo, e na maior parte... Oi, querida, mostre você. Fale, você é um gato? Sério. Mais um doce. A gente tem vergonha de quem a gente é. Como é que a gente espera mais da vida se a gente tem vergonha de quem a gente é? Imagina a vida assim, ó. Você vai sobreviver. Então tudo vai ser sempre quase, sabe? É tudo mais ou menos. E aí às vezes você tem medo de ir pro mais, medo de fazer aquilo, sabe? Eu não gosto muito de pensar na questão do que você faria de trabalho se você não fosse receber dinheiro, por exemplo, porque eu sempre digo que a gente precisa gostar do trabalho e amar um hobby.
Quem consegue juntar os dois e cobrar por aquilo que ama de uma forma justa, beleza. Mas na maior parte das vezes a gente não tem coragem de cobrar pelo que a gente ama, porque a gente acha que todo mundo tem que ter acesso. O que eu concordo. Todo mundo deveria ter acesso a várias coisas, mas nem todo mundo está pronto para aquilo que você tem para entregar, seja lá o que for. De comida a produto a serviço. Comida é produto, mas o que eu tô dizendo é que tem muita saída. Todo mundo quer comer, mas de repente você faz o melhor bolo do mundo. Cara, a pessoa não vai, sei lá, ela fala que ela não vai pagar porque teu bolo é caro. Ela vai lá na fulaninha, ela vai aproveitar muito mais o preço menor do que ela pagou do que o gosto. Que para fazer mais barato vai ter que ser também de uma forma de baixo custo. E se o teu é mais caro, certamente você colocou alguma coisa de custo maior, o gosto vai ser diferente. Então tem quem aprecie e barra que possa pagar menos, mas vai ter um bolo. E tem quem possa pagar um pouco mais e vai desfrutar o sabor. Algumas pessoas estão tão, e pegue por essa comparação agora o quê? Às vezes as pessoas estão tão aceleradas na vida que elas não querem o sabor. Só sente o sabor quem vive. Só sente o sabor quem para 5 minutos no dia para fechar os olhos e ouvir o som ambiente. E sentir o cheiro do ambiente. Às vezes é poluição e carro andando. É isso que você vai ouvir e vai sentir o cheiro. Mas o que eu estou dizendo é 5 minutos de centramento. Ou 5 minutos para olhar para si mesmo, para si mesma, e se perceber. Como que foi meu dia? 5 minutos antes de dormir. O que eu teria mudado hoje? Eu tenho um sonho. Isso eu acho digníssimo. Pode ser que eu não ganhe dinheiro com ele. Pode ser que sim. Mas e se eu não ganhar, ainda assim eu faria? E se for uma coisa que eu só gosto de fazer? Poxa, já não vale a pena porque eu gosto? E aí é que tá. Será que a gente tá numa época que só vale a pena fazer aquilo que dá dinheiro? Porque a gente tá numa época, assim, de consumismo. E eu não tô aqui dizendo, não tô falando de pessoas que precisam do básico para sobreviver. Aliás, uma das grandes coisas que pessoas que têm o básico podem fazer pelas que não têm é ajudar. Ainda que seja indiretamente. Já tem uma instituição que resgata animais, que distribui marmita para as pessoas que moram na rua. Sabe? É isso. O que eu posso fazer? Ah, não sobra dinheiro nem para contribuir com essas causas sociais. Eles aceitam Pix de R$1. Tem dias que a gente não tem mesmo R$1 na carteira, mas eles aceitam Pix de R$1, por exemplo. Que seja aquela moedinha que você tem lá, 10, 15 centavos no fundo da carteira. Dê. Entende? O que eu tô dizendo é, tem um mínimo que você pode oferecer de si, da sua essência. E aí a gente vai para uma outra questão agora, que é dar de si aquilo que transborda. É aquilo que transborda. Tem dias que a gente não pode mesmo. Tem dias que, na verdade, são esses 5 minutos que eu falo, são de recolhimento, onde eu reconheço em mim os dias que eu não tô bem. Os dias que eu não consigo nem emprestar o ouvido. Os dias que eu não consigo, por exemplo, atender. Os dias que eu não consigo, sei lá, os dias que eu não consigo nem emprestar o ouvido, o fone. Tô ouvindo nada. Mas o fone tá ali. E isso é um baita sinal de eu não consigo ouvir. Não consigo falar. Tô braba, sabe? Tô com raiva. Tô com crise de ansiedade. Se eu tô pra lá, pra cá, o próximo passo é buscar comer alguma coisa ou muita coisa, gastar. Então, senta ali. Percebeu a aceleração? Senta ali por 5 minutinhos que você vai encontrar o eixo em pouco tempo. E quando bate o desespero, por exemplo, aí é que a gente sai mais ainda do eixo, e esse eixo é o nosso eu. No desespero e nas crises, a gente comete as maiores loucuras às vezes. A gente se embanana um pouco mais. E a gente não consegue ter luz para enxergar a alternativa. Né? Então, se a gente conseguir centrar um pouquinho, de repente, aquela alternativa que a gente tinha esquecido, a gente lembra dela, fala, nossa, verdade, tem tal coisa aqui que eu posso fazer. Então,
esse dar um pouco de si é realmente quando transborda e, sabe, o ser eu mesmo não é meter o louco na vida. Ainda brinquei esses dias que a gente sabe quem a gente é. Brinquei não, é sério, não tem brincadeira, né? A psicanálise a gente diz que não há brincadeira. Nunca é. É uma verdade com kkk pra amenizar, né? Mas quando a gente passa perrengue, a gente sabe quem a gente é. Ou como nós estamos, porque são duas coisas muito diferentes. O ser é definitivo, então a essência é, né? A personalidade está. Ah, então a pessoa é falsa? Não, porque tem aspectos meus que eu posso mudar. Se eu sou uma pessoa que eu estou ansiosa, em 5 minutos de centramento eu posso voltar para o meu eixo, eu posso estar mais calma. Entende? Ah, fulano é ansioso? Não, ele está. Então, de personalidade, aquela pessoa, ela tira vantagem de outras. Mas se ela se vigiar e ela quiser realmente uma mudança na vida dela, ela consegue. Cada vez que ela dá um passo para tirar vantagem de alguém, ela dá um passo pro lado. Fala, não, aqui eu percebo que eu tô tentando tirar vantagem de alguém, eu não vou fazer isso. Assim como situações em que eu sei que vai me dar crise de ansiedade, eu nem ponho o pé. Por quê? Porque agora eu não consigo lidar com isso. Aí a gente começa a viver. Porque eu falei esses dias, a nossa busca é por paz. No fim das contas, a busca é por paz interior. Vida financeira equilibrada, paz interior. Um relacionamento afetivo decente, paz interior. Saúde boa, paz interior. Só que a gente não pode estender para quando. Quando estiver, tá, o que eu tô fazendo agora? Né? E aí é que tá, o nosso eu. Como é que a gente põe esse nosso eu? E o nosso eu, ele aparece só em perrengue? Não. Eu olho pra minha ancestralidade, pro meu pai, pra minha mãe e pra tudo que já foi, como referência. Tá. Quais são os problemas de saúde típicos na minha família? X, Y, Z. E o que as pessoas costumavam fazer? As pessoas tinham tempo para se cuidar? Tinham condições de se cuidar? Ou tinham consciência de se cuidar? Se é não, o que te faz pensar que você vai dar conta de se cuidar? Dar conta você vai. Agora, sabe? Não, sem olhar para isso, não. Então você dá conta quando você olha e você fala, tá, aqui eu posso dar um passo diferente. Nem melhor nem pior, diferente, porque é o que eles podiam fazer. Ainda que você não consiga sair do lugar, por exemplo, pode ser que seja isso que você vai conseguir fazer. E aí que a gente entra na autoaceitação. Essa sou eu. Mas para dizer que essa sou eu preciso olhar para quem me trouxe ao mundo. Olhar para meu pai e para minha mãe, sem ser de uma forma vil, no sentido, sabe, de colocar para baixo de merda, e nem também super, mas a minha mãe, ela foi maravilhosa, meu pai também, ótimo. Mas eles são seres humanos, comuns e falhos, que não nasceram perfeitos e não morrerão perfeitos, assim como nós, né? Então, assim, essa é minha mãe, esse é meu pai, com todas as questões e qualidades. Então, essa é minha mãe, esse é meu pai. Aí eu começo a dizer sim pra mim, e eu começo a me permitir ir na academia. Ah, eu não gosto de academia. Vai correr no parque. Vai caminhar todo dia, porque não é, então hoje é dia, hoje eu vou viver do nada, do 0 para o 100. Vai desistir uma semana. Por quê? Porque vai sentir exaustão, porque de repente não era bem aquilo, vai bater arrependimento, sentimento de fracasso, porque no segundo dia você não vai querer ir mais, ou não vai conseguir, ou vai começar a arranjar desculpa. Sabe, eu me lembro de um rapaz que ele fazia dieta a semana inteira. Chegava no sábado e domingo, ele mesmo verbalizava. Eu como o que eu não comi o resto da semana. Vai passar alface a semana inteira. Nada na vida pode ser tão radical. Então, quem sou eu no eixo, ou próximo do eixo, né? A gente passa uma vida tentando chegar no centro. Então, quem sou eu quando eu me cuido? Quem sou eu quando eu me deixo de lado? Quem sou eu quando eu olho para aquilo que eu ia comprar e de repente eu penso, eu preciso ou eu quero? Sendo que se eu tô num momento de aperto de cinto, eu posso olhar para o que eu preciso e para o que eu quero, depois eu venho aqui, né?
Depois eu vejo essa questão. Ou mesmo no relacionamento afetivo, quem sou eu quando eu tenho um relacionamento bom? E quem sou eu quando eu permaneço numa conexão tóxica? E às vezes são as primeiras perguntas que a gente faz, nenhuma mudança repentina. A nossa essência é boa. Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai criando adaptações para que a gente seja visto. E se eu não sou vista, por exemplo, né, qualquer um, eu aqui, mas no geral, a gente sente raiva. Situações nas quais nós não somos vistos na vida adulta. A promoção do coleguinha que faz nada, você fez. A traição em relacionamento afetivo. Cuidar da saúde, ou de repente surgiu assim, sabe, um problema de saúde que me tirou completamente do meu equilíbrio. Porque eu nem imaginei que eu fosse ter um negócio desse. Então, quem sou eu? E às vezes isso acontece na vida da gente para trazer a gente de volta pro eixo. Hey! E a vida vai tirando coisas da gente, às vezes, para que nós possamos parar de olhar para elas e para que a gente finalmente olhe para dentro, porque é o ponto de partida, né? Então é isso, gente. Quem sou eu? Quando eu não me preocupo, eu preciso me lembrar do quê? Validação externa. Se eu penso, o que os outros vão pensar de mim e não faço, e é algo bom, prisioneiro de si mesma, né? Ou de si mesmo. O que as pessoas vão pensar é problema delas, e às vezes elas nem vão pensar. E isso é um pensamento assim, gente, uma construção de um pouquinho a cada dia. Só desta vez, eu não vou me preocupar com o que as pessoas vão pensar. Só por hoje. Isso me segura muito tempo e às vezes me segura. Tanto que, às vezes, colocar um vídeo aqui é difícil. Tá sendo um desafio. Mas eu tô gostando, sabe por quê? Porque só por hoje eu não tô preocupada com o que as pessoas vão pensar. Só por hoje. E amanhã, não sei o que vai ser, mas certamente eu vou renovar o pacote. Só por hoje. E só por hoje. E só por hoje. E a vida tá indo e eu tô vivendo. Então, do lugar de alguém, e eu falo isso sério, uma pessoa, quando ela vai falar algo com propriedade, ela já passou por aquilo. E de todos os processos que eu falo, vocês podem ter certeza que eu já passei. Absoluta. E por isso eu consigo, passei, tratei, e por isso que eu falo pra vocês que alguns eu sigo tratando. Eu consigo dizer do lugar de quem passou e às vezes passa, porque nós somos, de novo, humanos, falhos. Não vamos morrer perfeitos. Pode esquecer. Então, queridos, esse ser eu tá muito atrelado, sabe? A essência e a vergonha que a gente tem da gente mesmo. Por quê? E às vezes vem de uma referência de não se sentir amado. Eu acho que isso pode ser até um próximo vídeo, as questões das frases afirmativas, né? Das afirmações positivas, gente. Por favor, das afirmações positivas. Elas precisam ter um fundo, elas precisam ter um chão de... Eu não posso dizer que eu sou amada se a minha referência ainda é de alguém que olha para trás e sente dor de não ter sido amada, de ter uma percepção da criança interior de não ter sido vista, amada, valorizada. E isso vai muito além de um abraço, de, sabe, nossa, é no detalhe. Procurem no detalhe. E a gente tem uma ideia disso quando a gente olha para a vida como ela está hoje. Como eu me sinto no meu trabalho, no meu relacionamento afetivo. E eu em relação a mim, porque minha saúde depende de mim. Aí vocês vão saber, pera. Então eu posso dizer, eu me sinto amada? Porque eu primeiro preciso me dar, para que eu possa receber dos outros. Senão os outros vão olhar o quê? Nem me ver. Se eu não me vejo, ninguém me vê. E aí é onde a gente entra também na questão de reajuste de postura, que eu sempre digo que não adianta fazer uma sessão de constelação, por exemplo, ou mesmo terapia psicanalítica, e esperar que o terapeuta mude sua história. Impossível. Ou que a constelação sozinha vai funcionar. A gente sempre fala do reajuste de postura. E como que é isso? Sabe se dar aquilo que você não teve dos seus pais? Então, por exemplo, eu não me senti vista. Então eu começo a me ver. Ah, é só me olhar no espelho? Não. É um passo. Me olhar no espelho e começar a aceitar. Dentro dos olhinhos, assim, ó. Eu sou, né? Assim, com qualidades e defeitos.
e limitações, né? Porque as limitações, elas me dão uma possibilidade de expandir, de ir além. Eu começo assim. Não tem outro jeito, é de passinho em passinho. E aí, às vezes, a vida dá uns saltos, assim, gostosos, mas ela acontece do incrível, nada. Uns saltos bons de progresso, onde eu posso ter mais um chão, talvez mais uma camadinha de terra ali para eu poder pisar em outros níveis, retirando outras camadas. Ok, queridos? Espero ter ajudado. Um abraço. Dia do abraço, né?